Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Barreto Dias, sou professor de filosofia do IFCE e hoje eu vou falar com vocês sobre o pensamento de David Hume. Aconselho que vocês deem antes também uma olhadinha em outros dois vídeos que eu vou deixar aqui no card, um falando sobre a relação entre racionalismo e empirismo e um outro falando sobre René Descartes. Todos eles são vídeos que circundam sobre o mesmo tema, que é o tema do conhecimento humano. E é um tema que eu estou desenvolvendo aqui nesses vídeos, dentro aqui do início da filosofia moderna e no decorrer dessa modernidade filosófica, certo? Vamos lá entender o que o Hume traz para a gente. Bem, o Hume, num dos seus principais trabalhos, investigações acerca do entendimento humano, ele vai tentar entender de onde é que provém o nosso conhecimento. Ele está tentando compreender qual é o fundamento disso que nós chamamos de saber. Para isso, ele vai começar a falar sobre as percepções da mente. E ao falar sobre as percepções da mente, ele vai dizer que elas se dão de duas formas distintas. A primeira dessas formas, que nós costumamos chamar de sensação, de sensações, e que ele também vai chamar de impressões, corresponde àquela sensação direta que nós temos ao entrar em contato com um determinado objeto, como por exemplo quando pegamos em uma determinada superfície que esteja quente, e essa superfície quente gera em nós a sensação de dor, ou a simples sensação mesmo de calor. Isso Hume vai chamar de uma sensação da mente que vem para a gente pela forma de impressão. Isto é uma experiência que eu tenho de uma sensação. Porém, Hume também vai dizer que nós possuímos uma outra coisa, que é, por exemplo, a recordação. Isto é, a lembrança daquela outra experiência. Eu consigo, por exemplo, lembrar do dia em que eu tropecei no meio da rua. Eu consigo lembrar do dia em que eu ralei o joelho. E, obviamente, essa lembrança da dor, vai dizer Hume, ela é mais fraca do que a própria dor. Ambas estão ocorrendo aqui na minha mente, certo? Porém, o que o Hume está tentando mostrar para a gente é que uma está relacionada com a outra. Hume também vai chamar essas ideias, ou aquilo que nós chamamos de ideias, também de pensamentos. Percebam que o o Hume está querendo aqui falar para a gente é que os nossos pensamentos, as nossas ideias, elas sempre vão provir de impressões. Sempre. Justamente por conta disso, o Hume vai dizer essa frasezinha aqui: o pensamento mais vivo é sempre inferior à sensação mais embaçada. Ora, o Hume está querendo mostrar que tudo aquilo que nós pensamos possui alguma raiz, possui alguma relação primeira com alguma coisa que nós experimentamos, aquilo que nós experienciamos na nossa vida. Isto é, todas as ideias provêm de impressões. Todavia, percebam que o Hume ele entende uma coisa. Ora, será que nós não poderíamos pensar em coisas que nunca vimos na realidade? Por exemplo, será que eu não consigo pensar numa montanha de ouro? Eu nunca vi uma montanha de ouro, mas eu entendo o que significa uma montanha, entendo o que significa o ouro. E eu consigo fazer uma combinação dessas duas ideias. Eu consigo associar estas ideias. Mas percebam, as ideias que estão sendo associadas, quando elas pensadas sobre uma análise mais rigorosa, a gente sempre vai conseguir encontrar, diz o Hume, alguma fonte nas nossas experiências. Por conta disso, o Hume vai dizer que é necessário que entendamos como as ideias se relacionam entre si. Vamos seguir. Para o Hume, a associação das ideias é uma forma de nos perguntarmos como é que nós conectamos uma ideia a outra. Como é que as ideias estão ali interligadas de uma maneira? Como é que isso funciona dentro aqui da nossa mente e como é que isso gera isso que nós chamamos também de conhecimento. Para isso, o Hume vai dizer que existem pelo menos 3 princípios básicos e esses 3 princípios não necessariamente ocorrem apenas de maneira separada. Esses princípios, como inclusive nós vamos ver
um pouco mais à frente, eles costumam se interrelacionar. Esses princípios costumam, de alguma maneira, influenciar um no outro. Bem, quais são esses três princípios? Segundo Hume, o mais básico de todos é o que nós chamamos de semelhança. É o fato de que, por exemplo, eu consigo passar de uma ideia para outra através de uma certa semelhança que existe entre elas. Um exemplo muito simples é eu começar a falar para vocês que hoje está fazendo calor. E aí o fato de que hoje está fazendo calor me remete, por exemplo, ao fogo. O fogo, por exemplo, me remete a cozinhar uma comida. E a partir disso eu vou fazendo relações de semelhança entre ideias diferentes. Eu vou concatenando uma ideia com a outra através da semelhança. E aí percebam, né, o Hume, inclusive, ele faz menção àquilo que acontece muito na nossa vida cotidiana, né, de que quando a gente muitas vezes está conversando com os nossos amigos, amigas, namorados, namoradas, pais, enfim, quando estamos conversando com outras pessoas, às vezes a gente começa falando de um assunto e quando vê, está falando de uma coisa que parece não ter nada a ver com o que foi dito antes. E você fica pensando, como foi que eu cheguei aqui? O Hume fala o seguinte, olha, se você parar e tentar analisar o seu discurso, você vai entender como é que cada ideia foi se conectando até chegar em alguma coisa que parece tão distante da original. Sempre vai haver, vai dizer o Hume, uma relação entre as ideias. Porém, apenas a semelhança não explica isso. Uma outra forma de explicar essa relação entre as ideias é aquilo que o Hume chama de contiguidade. A palavra pode parecer estranha, mas é muito simples. É uma relação que existe entre tempo e espaço, certo? Eu já coloquei aqui a outra causalidade, a outra associação de ideias por causalidade, mas guarda ela aí embaixo. Hume vai dizer que quando possuímos reflexões que se aproximam, por exemplo, por conta de um período histórico, ou por conta de uma época que vivemos, ou simplesmente por uma certa proximidade espacial, nós costumamos também fazer essa ligação entre as ideias. Então, por exemplo, se eu começo a falar de Grécia Antiga, eu posso também começar a pensar aqui na Roma Antiga, né? Ou seja, da relação que existe ali temporalmente entre duas sociedades, né, que existiram há pelo menos 2000 anos atrás, né, há mais de 2000 anos atrás. Eu consigo fazer essa relação entre duas ideias distintas, né? Então, muitas vezes não apenas a semelhança faz com que nós relacionemos as ideias, mas também a proximidade espacial e a proximidade também temporal. E por último, mas não por isso menos importante, vai vir a causalidade, que é a relação que existe entre causa e efeito. É aquela noção de que o fato de conhecermos, de certa forma, como funciona um determinado evento, eu já costumo esperar um determinado resultado. Como assim, Lucas? Não estou entendendo, está parecendo muito estranho. Vamos lá, vamos descortinar um pouco melhor o que significa a causalidade. Segundo Hume, a causalidade ela é uma relação entre fatos. É uma relação entre uma causa e uma consequência, um efeito. É o fato de que eu costumo esperar, dependendo de determinadas circunstâncias que ocorram, eu costumo esperar um efeito. Eu espero que uma consequência se siga a uma determinada causa. Por exemplo, quando eu estou jogando futebol e eu chuto uma bola, eu espero que aquela bola vá em uma determinada direção. Quando eu jogo simplesmente um objeto para cima que seja, eu espero que esse objeto caia. No final das contas, o Hume vai dizer que tudo aquilo que se relaciona aos fatos, ao modo como os fatos ocorrem, sempre vai se dar nessa expectativa de causa e efeito, causa e consequência. Porém, o Hume ele se pergunta, de onde é que vem esse conhecimento da relação entre causa e efeito?
O que é que me faz dizer que eu conheço uma coisa simplesmente com base nessa relação entre causa e efeito? Um exemplo. Imaginem que vocês estavam no navio, naufragaram, chegaram em uma praia. Essa praia parece uma praia deserta. Caso vocês vejam um relógio nessa praia, vocês provavelmente vão fazer uma certa inferência. Olha, se existe aqui um objeto feito por um homem, não é um objeto que nasce espontaneamente da natureza, então provavelmente essa ilha é capaz de ser habitada, ou pelo menos alguém já deve ter passado por aqui em algum momento. Isso é, a partir de um efeito, você presume uma causa, já que você está vendo ali um determinado objeto feito por mãos humanas, você imagina então que algum humano deve ter passado por ali. Isto é, você faz aqui o raciocínio reverso de um efeito tentar descobrir uma causa. Se, por exemplo, todos vocês fechassem os olhos e ouvissem um determinado barulho de vidro quebrando, provavelmente, ao abrir os olhos, vocês buscariam pelo vidro quebrado. Por quê? Vocês imaginam que aquele efeito veio de uma causa. Vocês esperam que algo aconteça a partir de uma outra coisa. Isto é, existe uma certa expectativa de que quando aconteça uma coisa é porque existe algo responsável por aquilo ali. Existe uma causa que gerou aquele evento. E aí o Rio me pergunta, mas de onde é que vem esse conhecimento? O que é que me faz dizer que existe essa relação entre causa e efeito, entre causa e consequência? E a primeira resposta dele vai ser a seguinte: não vem da razão. Não é a racionalidade que consegue nos mostrar isso. Nós costumamos muitas vezes pensar que isso é uma reflexão racional. Mas o Hume ele tenta mostrar para a gente que não é a razão a responsável por essa relação de conhecimento entre causa e efeito, entre causa e consequência. O Hume vai dizer que, na verdade, é a experiência. O que o Hume está querendo falar com isso? Ele está tentando pensar o seguinte, olha, se você nunca conheceu algo, se você nunca experimentou algo, se você nunca nem ouviu falar daquela coisa, ao imaginar uma determinada relação entre objetos, você consegue, na verdade, imaginar diversas relações possíveis se você nunca viu aquilo ocorrer antes. Imaginem só que cientistas estão tentando fazer um experimento. Eles talvez tenham uma hipótese de que exista um determinado efeito, né, dependendo das causas que eles gerem. Porém, eles só vão saber daquele efeito após testarem, após experimentarem. Eles, no máximo, vão fazer uma suposição, mas eles só vão poder saber depois de testar, depois de experienciar. O que o Hume está querendo mostrar para a gente? É que, por exemplo, se vocês estão jogando, se vocês estão vendo uma mesa de bilhar, né, uma mesa de sinuca, e alguém estiver jogando, e você nunca viu uma mesa de bilhar, você nunca viu a sinuca, você não sabe do que são feitos aqueles materiais, você não entende nada daquilo ali, a nossa razão consegue entender diversas situações possíveis para, por exemplo, o que vai acontecer caso eu bata num taco. Com um taco eu bata numa bola e aquela bola se movimente para outra. Eu consigo imaginar diversos cenários possíveis. Eu consigo imaginar que, por exemplo, uma bola, quando bater na outra, vai gerar movimento para a que foi batida. Eu consigo imaginar que as duas podem ficar paradas. Eu também consigo imaginar que as duas podem ter cada uma o seu movimento. Ou seja, eu consigo imaginar em diversas situações possíveis. A razão me possibilita todas essas possibilidades. Mas a real, a que vai ocorrer, não são todas as imaginadas pela razão. É aquilo que de fato nós vamos poder ter a impressão. Lembra do nosso primeiro quadro de impressões e ideias? Eu só posso ter de fato uma ideia a partir de uma impressão. A única coisa que eu posso ter fora da impressão, no final das contas, é uma suposição. E aí o Hume ele vai dizer que
essa suposição que nós temos é a suposição de que o futuro será conforme o passado. E aí perceba, é como se eu tentasse utilizar aquele outro critério lá, o da semelhança. É como se eu dissesse então que eu espero que o futuro seja semelhante ao passado. Mas veja, é só uma suposição. E aí o Hume mais uma vez pergunta, olha, beleza, eu tive a experiência, mas o que me garante que eu tenha essa suposição? Por que eu passo a supor que no futuro determinadas coisas serão semelhantes com aquilo que foi no passado? E aí o Hume vai dizer que é o hábito. Hume vai dizer que é o costume. Ou seja, eu só suponho que conheço uma coisa porque eu me habituei a vê-la acontecer, porque eu me acostumei com aquele acontecimento. Inclusive, é só a gente pensar, pessoal, na vida científica, no método científico, ninguém faz ciência com apenas um experimento. Um exemplo que nós podemos dar agora é, estamos vivendo na época da pandemia do Covid, né? E nós estamos vendo aí que a luta, a busca por uma vacina, ela não vai se dar na primeira tentativa. São várias tentativas, são vários testes até que aquilo possa ser validado. O que o Hume está querendo dizer para a gente é que, no final das contas, o máximo que eu posso fazer é buscar um alto grau de probabilidade. Ele nunca vai alcançar o 100% de certeza. Eu vou alcançar uma alta probabilidade de que as coisas estão relacionadas através da causa e do efeito. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é que o Hume está ajudando na nossa reflexão sobre o método científico e ele está reflexionando também sobre como a nossa mente funciona no nosso próprio cotidiano. A reflexão do Hume serve tanto para nós pensarmos a ciência, para pensarmos o conhecimento humano, quanto também para pensarmos as nossas próprias crenças. O que é que faz com que nós tenhamos determinadas crenças no nosso dia a dia? Como é que nós vivemos no nosso cotidiano através de suposições daquilo que julgamos ser certo e errado. Bem, pessoal, ficou agora por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma curtida no vídeo, caso tenham curtido mesmo. Sigam aqui a página para que fiquem atentos às próximas aulas e até mais.